Tinha um rapaz que tudo que acontecia na vida dele, ele falava assim: louvado seja Deus. E ele ganhou um apelido, o apelido dele ficou louvado seja Deus. Então, acontecia coisa boa na vida dele, ele falava louvado seja Deus. Coisa ruim, louvado seja Deus. E naquela cidade de 40 mil habitantes, o apelido dele ficou louvado seja Deus. E um dia o rei juntou um grupo para caçar e levou o louvado seja Deus também. E em determinado momento ali, uma onça, um bicho, atacou o grupo. E quando atacou o grupo, o rei tomou a frente e bravamente lutou com aquela onça. E ele então com a mão ali tentando empurrar o bicho grudou o dedo indicador da mão direita do rei e arrancou o dedo. E o sangue está esguichando, e o louvado seja Deus levantou a mão para o céu e falou: louvado seja Deus. O rei falou: rapaz, eu acabei de perder o dedo. Louvado seja Deus. Você vai preso, disse o rei. Louvado seja Deus. E quando chegou na cidade, o rei então prendeu ele, colocou ele na prisão. Lá no presídio ele está: louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Passaram-se 5 anos. O dedo do rei ficou curado. E um dia o rei juntou um outro grupo e foram caçar. Entraram numa reserva de canibais. E os canibais prenderam todo o grupo ali. E o chefão dos canibais disse assim: vamos levar todo o grupo para a aldeia para a gente poder saborear todo mundo. E quando chegou lá na aldeia, chamaram o sacerdote. E o sacerdote ia examinar um por um para eles poderem saboreá-los. E aí deixaram o rei por último. Todos foram mortos e devorados. E o sacerdote examinou o rei e chegou para o povo da aldeia e falou assim: nós não podemos saborear o rei. Mas por quê? Está amaldiçoado porque falta o dedo. Tem que soltar no meio do mato. Não podemos tocar nele nem matar ele. E ele entendeu, o rei: puxa vida, o negócio do dedo me salvou, hein? E aí foi caminhando, achou o caminho de volta, chegou na cidade dele e falou: eu vou soltar o louvado seja Deus. E quando a primeira ação dele foi ir no presídio e solta o rapaz aí. Aí o louvado seja Deus, do lado de fora do presídio, colocou as mãos para o céu e disse: louvado seja Deus. Aí o rei falou: rapaz, você ficou 5 anos preso e você está aí, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ele falou: pois é, senhor rei, a notícia já espalhou. Se eu estivesse solto, o senhor ia me levar para essa caça. Eu tenho os 10 dedos, eu estaria morto. Então louvado seja Deus. A Bíblia diz: em tudo dai o quê? Ô irmão, se está difícil na sua vida, louve a Deus. Não existe tempestade eterna. A tempestade ela vem, mas ela vai embora. Amém, irmão? Mantenha Jesus no seu barco, na sua casa, na sua vida, no seu coração, e tudo ficará bem. Vamos abrir a palavra? Você trouxe aí a sua Bíblia? Abra em Mateus capítulo 18. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Mateus capítulo 18, do 1 ao 4. Mateus 18, do 1 ao 4. Você achou? Diga amém. Não achou? Diga misericórdia. Eu vou esperar. Mateus é depois de Gênesis, viu, irmão? Você começa em Gênesis, você chega em Mateus, vai. É coisa de mineiro isso aqui, irmão. É só simplificando, só. Então, Mateus 18, do 1 ao 4. A gente também tem projetado aí. Vamos lá. Diz assim a palavra: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus?
E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Segunda leitura, na minha Bíblia é só voltar 2 páginas aqui, a gente está no capítulo 15, e nós vamos ler do 10 ao 20, Mateus capítulo 15, do 10 ao 20. Mateus 15, do 10 ao 20, diz assim, ó: e chamando a si a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? E ele respondendo disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. É isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Meus irmãos, esta é a palavra da salvação de Deus para nós. Amém, irmãos? Muito bem. Lá em Pocrane, Minas Gerais, a cidade hoje tem 9.000 habitantes aproximadamente. Eu escutava aquela mineirada falar assim, né? Eu estou encafufado. Outro dizia: eu estou encafifado. Aí eu fiquei com dúvida, eu era criança. Cheguei para o meu avô e falei: avô, o que é certo de falar? Encafifado ou encafufado? Meu avô, o adventista mais espetacular que eu já convivi, olhou para mim e falou: meu filho, é tudo a mesma coisa, pode falar o que você quiser. E eu escolhi falar encafufado. Até que o pastor Jonas Pinho, ele chegou com um dicionário no dia seguinte, depois que eu falei encafufado, e falou: Marcos, a palavra é encafifado. Aí eu falei: ô pastor, é o seguinte, para manter as minhas tradições, eu vou adaptar, encafiufado. Irmão, os detalhes da Bíblia, eles mexem demais comigo. Qual foi a pregação que Jesus fez? A pregação foi: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Aí os discípulos chamaram Jesus à parte: Senhor, está todo mundo escandalizado com o que o Senhor pregou. E Jesus falou, nas entrelinhas, Jesus estava dizendo para eles o seguinte: vocês não querem seguir eles também não? Que Jesus falou: se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Pedro, então o Senhor explica para nós, porque nós não entendemos nada. E Jesus foi tão claro que ele disse: o que entra pela boca desce para o ventre, é feito a digestão e o corpo libera. Não é isso que contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração. Maus pensamentos, adultério, morte, prostituição, é isso que contamina o homem. Por que eu escolhi o primeiro texto? Porque os discípulos, eles estão discutindo ali, é o contexto.
Quem vai ser o maior no céu? Quem vai sentar à direita? Quem vai ser o bambambam no céu? Aí Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz aqui, ó, quer ir para o céu? Você tem que se tornar como criança para chegar no céu. O que é que, de acordo com Jesus, torna uma criança nesse mundo de pecado preparada para o céu? Não precisa mudar nada. Você quer ir para o céu? Tem que se tornar como criança. Bom, criança é preparada para fazer pai e mãe passar vergonha. Quem aqui já passou vergonha com o filho, levante sua mão. Eu fui colportor durante alguns anos, né? E na colportagem, quantas vezes e quantos colportores já me abordaram dizendo, eu também já vivi essa experiência aí. Você bate palma na casa da pessoa, aí sai o menininho, a mamãe mandou falar que não está. É verdade? Eu já vivi isso, e muitos vendedores, colportores, a mesma coisa. Os pais preparam os filhos para mentir. Meu filho tem 35 anos, ele tinha 2 anos e meio, e tinha um secretário na minha igreja que ele era encalhado, não conseguia arrumar namorada, as moças fugiam dele. Por quê? Porque ele era muito pegajoso, e colocava a mão, e abraçava, e segurava a mão, e ficava passando a mão na mão das moças, então as moças tudo afastavam dele. E eu fiz um sermão para minha esposa: você vai cumprimentar o Rovilson dizendo assim, feliz sábado, não estenda a mão para ele. Mas irmão, deixa eu dizer para você, tem algum Rovilson aqui não? Se tiver algum Rovilson, levante a mão. Ah, eu vou falar então, Rovilson não tem, né? Com nome desse não vai conseguir nada também, né? Não é o nome, o problema não é o nome, eu garanto que não é. Mas o Rovilson fazia isso, e aí o sermão da minha esposa foi: não estenda a mão para ele, feliz sábado. Meu filho está aqui observando. Eu não sei, eu falei para minha esposa, por que é que o pastor ainda não disciplinou o Wilson ainda? Ele tem que ser disciplinado, ele é muito sem vergonha, foi a palavra que eu usei. Meu filho escutou. No sábado o pastor fez um sermão maravilhoso sobre a volta de Jesus. Eu estou saindo segurando a mão do meu filho, e tem uma irmã conversando com o pastor, e a irmã não ia embora. Pastor, o sermão, e eu queria dar um abraço do pastor, segurando a mão do Bruno. O Rovilson vem subindo os degraus da escada. Oi, menininho bonitinho. Aí o Bruno, eu não gosto de você. A irmã sai, eu estou indo cumprimentar o pastor, e o Rovilson para o Bruno: mas por que você não gosta de mim? Porque o meu pai falou que você é um sem vergonha. Eu mandei a mão na boca do Bruno, irmão, e ele querendo falar mais, eu segurando, e na frente do pastor, o Rovilson: Marco, que conversa que é essa aqui, rapaz? Falei: é conversa de criança, rapaz, você vai acreditar aí, rapaz? E o Bruno querendo falar mais. Era verdade, eu tinha falado. Para mim, na minha opinião, tem várias qualidades. Por exemplo, criança perdoa. A criança, 2 meninos brigam, a mãe do menino que apanhou está querendo judiar do que bateu, mas eles estão brincando. Não é assim? Criança chora. Quanto tempo faz que você não chora? A Bíblia diz: bem-aventurados os que choram. A Bíblia diz em João 11, Jesus chorou. Verso 35. Chorar alivia. Eu sou chorão. Assim como eu sou fácil, muito fácil para rir, eu também choro com facilidade. E onde eu choro muito? No meu restaurante, quando eu chego de manhã, fecho o restaurante, eu deito no chão, choro, falo com Jesus: Senhor, eu não sei porque isso dá assim, errado, e choro. Porque a minha esposa falou: você está chorando demais, diminui um pouco, está chorando demais. Bem-aventurados os que choram. Mas eu vou dizer para você a minha opinião: a principal qualidade de uma criança é colocar para fora. Não fica nada ali, ó. Ela fala, ela não guarda. Tem gente que guarda
não consegue perdoar, não consegue liberar perdão. Eu não perdoo, porque em 1965 ele estava com a camisa azul, cabelo pinchado para direita. A pessoa lembra de tudo. Libera perdão. O ser humano reconhece aquilo que conhece. Grave isso no teu coração. Por que a gente não consegue perdoar alguém que nos ofendeu, que falou mal? Porque em algum momento nós já fizemos aquilo. Libera. Irmão Miguel Buergo Nuevo, da igreja da Vila Matilde de São Paulo, o homem que eu mais aprendi com ele a respeito do espírito de profecia, chegou para mim, nunca casou, Miguel. Irmão Marcos, eu estou chateado demais. Falei, por que, Miguel? Porque o fulano de tal, que é ancião na minha igreja, me deve R$330, já tem 6 meses e não paga. Falei, por que você não perdoa os 330? Você vai deixar de entrar no céu por conta de R$330? Quer que eu dou os 330 para ele? Não, mas é ele que me deve. Eu falei, mas teu coração está cheio de mágoa, rapaz. Tudo que você ganha, você dá para sua sobrinha. Você não tem filho? Os 330 não faz falta para você. Vai lá na casa do irmão e diga para ele, vim aqui lhe perdoar. Por que você tem que esperar a pessoa pedir perdão para você? Vai até ela e diga, olha, você me magoou, dia tal, fez isso, eu vim aqui perdoar você, porque eu quero entrar no céu com você. Faz isso. Falei, Miguel, é o seguinte, você vai deixar, com o conhecimento que você tem, você vai ser queimado. Quer colocar a mão ali num tacho quente de óleo ali, para ir já acostumando com queimado? Falei, Marco, não, quem me deve é ele. De novo eu vou falar, vai na casa dele, do Isaac, e perdoa. Vai lá, vai hoje. E Miguel foi. Me ligou à tardezinha, quase no pôr do sol daquele dia ele me ligou. Oi, Marco. Falei, o que foi, Miguel? Eu fui na casa do Isaac. Foi, o que aconteceu? Cheguei na casa dele, ele tem 4 filhos, não tinha nada para comer. Falei, o que você fez? Fui no mercado e gastei R$1.200. Falei, beleza, e conseguiu perdoar os 330? Ele falou, rapaz, eu gastei mais 1.200. Falei, como é que está seu coração? Falou, melhor coisa que aconteceu. Ver a situação que o irmão estava. O irmão chorou demais porque tinha vergonha de que estava devendo para mim. Ia entregar o cargo porque não conseguia me pagar. Agora você deixou a comida lá para ele, está feliz? Estou. Está vendo aí, Miguel? 1 semana depois o Miguel morreu. 1 semana depois. Quantas vezes nosso coração está ferido, machucado, não consegue pedir perdão? Pegue. Quem sabe o irmão está aqui, é briga por cargo, eu não sei o que é, procura. Quanta gente se separa porque eu não sei o que está acontecendo, daqui a pouco vai para o 2º casamento, o 3º casamento, e aí fala, puxa, podia ter consertado aquele lá. Um amigo meu falou, a minha mulher primeira era linguaruda, larguei ela, fui casar com a outra que me traiu, essa agora gasta todo o meu dinheiro. Eu falei, tá vendo aí? Era mais fácil ter consertado a primeira. Ele falou, era. Eu falei, mas agora, vira a página, agora, esquece o passado, porque o Deus da Bíblia não é Deus de passado. Deus convida você hoje a reescrever a sua história em Deus, a partir de hoje. Pesca passado não. O Deus da Bíblia não é Deus de passado. Eu agradeço muito a Deus, esses 14 anos do Roupão da Fé. Eu sou 3ª geração de adventista. Deus fez com que eu entendesse o verdadeiro evangelho de Cristo.